O dia em que eu recebi o dom de línguas. É isso mesmo. Eu vou contar o meu testemunho de como eu recebi o dom de línguas. Mas para começar, curte, comenta, compartilha, para que assim esse testemunho possa alcançar mais almas que estão buscando pelo mesmo propósito que eu busquei. Amém? Para começar, eu quero deixar uma palavra, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais uma vez aqui para falarmos das grandezas do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, eu quero deixar uma palavra para os irmãos, que se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 16 também, amém? A palavra do Senhor fala: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Aqui fala a importância de crermos, de crer em Deus, crer no Senhor Jesus e for batizado. Não basta apenas crer, temos que ser batizados para assim nos tornar uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passarem e eis que tudo se fará novo, assim como quando nós entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, amém? E aqui fala que os sinais que seguirão para as pessoas que creem e se batizarem no Senhor Jesus, glória a Deus, e estes sinais seguirão aos que creem no meu nome, expulsarão demônios, dom dado de Deus, para orar na área da libertação, para expulsar demônios no nome do Senhor Jesus. Esse é um dos sinais para quem crê e for batizado. Falarão novas línguas, assim como é o dom que eu vou falar hoje, contar um pouco do meu testemunho. Aleluia! Falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, ou seja, se você tocar em algo que é crucial, que é mortífero, o Senhor te livrará. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Aí nós vemos a importância de orar pelos alimentos, pelo que bebemos, porque assim diz o Senhor que se nós tomarmos algo mortífero, não nos fará nada, porque Ele nos livrará. Amém? Fique com esta palavra, medite nesta palavra, busque a presença do Senhor, crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, queira tomar uma decisão firme com o Senhor, crê e se batizar, para que assim você se torne uma nova criatura, com novos costumes, que os costumes mundanos venham sair da sua vida e você venha ter uma vida separada para o Senhor Jesus, amém? Agora eu vou contar um pouco do meu testemunho sobre o dom de línguas. Eu sempre achei muito lindo o dom de línguas, porém, eu não pensava ainda em tê-lo, eu sempre achava lindo. Mas 5 anos atrás, 5 não, deve ser uns 6 anos atrás, não, é 7 anos atrás, porque eu vou completar 8 anos agora. 7 anos atrás, no início da minha conversão, que eu estava indo na igreja já há alguns dias, 7 anos atrás, e aí a igreja era fervorosa, buscava a presença de Deus, buscava os dons espirituais, e eu achava a coisa mais linda quando as irmãs, os irmãos começavam a falar em língua, sentindo o poder de Deus, e eu ainda não era nem batizada com o Espírito Santo, mas eu achava a coisa mais linda. E aí, um certo dia eu estava lá no culto, estava de em pé na portaria,
E de repente, estava perto do finalzinho do culto. Aí eu estava de pé lá, já pronta para ir embora, né? Tinha um irmão lá no altar, orando pelas pessoas. E aí eu estava de pé lá na porta, pronta para ir embora. E aí eu estava sentindo uma dor de cabeça insuportável. Uma dor de cabeça horrível, que parecia que envolvia as fontes, envolvia aqui, ó, a visão, envolvia a fonte aqui do lado. Uma dor insuportável. Chegava a me arder as vistas. Aí eu pensei, bom, já que o irmão tá orando lá, eu vou pegar uma oração, porque aquele irmão é bem usado por Deus. Acredito que a dor de cabeça vai passar depois da oração. Aí eu fui lá pegar a oração com o irmão. E aí o irmão colocou a mão sobre a minha cabeça. E aí eu comecei a orar. Neste momento, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo e recebi o dom de línguas ao mesmo tempo. Através dessa dor de cabeça, que eu achava que ela não tinha motivo para estar ali, o dom do Espírito Santo queria vir sobre mim. E aí eu fui lá pegar a oração com o irmão, esperando que a dor passasse, e fui batizada com o Espírito Santo e comecei a falar no dom de línguas. E o impressionante, que eu me admirei mais ainda, é que eu sou apaixonada pela língua espanhola, né? A língua espanhol, eu acho ela muito linda, sempre achei. E eu fui batizada naquele momento com dom de línguas em espanhol. E aí senti aquela graça de Deus. A minha língua começou a se movimentar de uma forma que a gente não tem controle na própria língua. A gente só sente aquela graça de Deus, aquele envolvimento com Deus. E nós só queremos saber de adorar o nosso Senhor Jesus e continuar naquele mistério com Deus. Foi maravilhoso. Naquela época, mais pessoas foram batizadas em línguas. E era aquela graça de Deus. E eu não esperava por isso. Eu não estava nem pedindo. Mas o Senhor resolveu me abençoar com este dom. Ainda era no início da minha conversão. Eu não estava totalmente mudada, que nem eu contei no meu testemunho, que o Senhor, o Espírito Santo, ele me conduziu a mudar minha veste, largar as maquiagens, largar esmalte, abandonar toda a prática que eu tinha no mundo, né? Eu ainda não tinha largado e recebi o dom de línguas. Mas aí, depois eu não pratiquei mais o meu dom de línguas, porque depois eu acabei ficando fria espiritualmente, porque ainda não tinha largado as práticas ainda do mundo. Não tinha largado tudo isso que nos separa de Deus. Porque todas essas vaidades acabam nos tirando da presença de Deus, acabam nos esfriando na presença de Deus. Aí eu fiquei tempos e tempos e cada vez fui ficando mais morna espiritualmente. E nós devemos buscar a presença de Deus, não deixar-nos cair na mornidão, porque o Senhor fala, melhor que tu foste frio ou quente, mas o morno ele vai vomitar. Ele não aceita o morno. Ou com Deus é sim ou não. Ou tu é crente ou tu não é, mas a metade dos dois não existe. E aí, eu fiquei todo esse tempo, eu fiquei uns 5 anos, fria espiritualmente. Aí depois desses 5 anos que eu comecei a acordar de novo pro Evangelho, a nascer de novo pro Evangelho. Porque depois de você ter um dom, use ele. Não deixe ele ficar enterrado. Não enterre o seu dom. Use ele para que Deus venha multiplicar. Não tenha medo, não tenha vergonha do que vão pensar. Não tenha medo de usá-los, porque é promessa do Senhor a todos que creem e for batizado. Receberão, basta apenas querer, basta apenas pedir. Às vezes a gente nem pedindo, o Senhor nos abençoa com este dom maravilhoso. E aí o meu dom de línguas ficou enterrado.
E aí se passou 5 anos e meio, e eu, naquele tempo, fria espiritualmente. Aí depois eu comecei a pensar, comecei a ver as pessoas falando em língua de novo. Comecei a achar lindo aquilo, comecei a admirar aquilo. E eu buscava, aí eu já buscava pelo dom de línguas de novo. Deus me renova de novo em línguas. Me renova porque eu acho tão lindo sentir o poder, a graça de Deus. A comunhão com Deus, de ficar conversando com Deus em mistérios. Eu achava tão lindo, tão lindo. E aí comecei a orar para Deus me renovar novamente, desenterrar este dom que eu havia enterrado. E fiquei tempos orando e tempos, e passou ano, e entrou ano, e eu orando a Deus, para que o meu dom fosse desenterrado. Orava a Deus no meu ministério, passei por outras igrejas, o dom de línguas não vinha. E nem o renovo do Espírito Santo não vinha. E aí, eu passei em várias igrejas já, até sair do ministério que eu estava, fui para outros. Não digo que não era permissão de Deus, porque teve propósito. Cada igreja que eu passei, eu tive uma experiência. E teve uma igreja que eu recebi o renovo com o Espírito Santo. Recebi o renovo, mas a língua ainda não tinha vindo. Mas aí eu estava feliz que pelo menos o renovo do Espírito Santo eu tinha conseguido me renovar novamente, eu tinha conseguido trazer de volta para a minha vida. Aí eu pensei, já tenho o renovo do Espírito Santo, agora eu vou buscar cada vez mais forte o dom de línguas que eu havia enterrado. E aí, meus irmãos, eu buscava na igreja, eu buscava em casa. E aí, uma certa madrugada, era 1h da manhã, e eu coloquei um propósito no meu coração. Hoje eu vou orar. Aleluia, Jesus. Hoje eu vou orar nesta madrugada, nesta 1h da manhã. Vou ficar 1h orando. E agora eu vou tomar um real posicionamento. Eu só vou parar de orar quando eu receber o meu dom de línguas. E eu creio que o Senhor vai me dar. Eu creio, basta a gente crer, irmãos. A gente tem que crer no que a gente pede a Deus. Se nós crermos, Ele concretiza. Agora, se nós não ter fé, Ele não faz nada. E aí, naquela busca constante pela presença de Deus, pelo dom de línguas, eu tenho 2 crianças em casa. Então, eles ficam correndo para lá e para cá, na casa toda. E aí eu pensei, é 1h da manhã, eles ainda estavam eufóricos, não estavam com sono. E aí eu pensei, vou orar a 1h. As crianças ficaram brincando na sala e eu pensei, vou orar no banheiro. Que no banheiro eu fecho a porta, apago a luz, coloco um fundinho de um louvor no celular e vou orar a Deus para que Ele venha desenterrar este dom na minha vida. E aí eu fechei a porta do banheiro, dobrei os meus joelhos com a graça de Deus e comecei a me posicionar diante do Senhor. Coloquei um louvor no meu celular e comecei a orar constantemente a Deus, orando e dizendo, Deus, eu quero o dom de línguas novamente. Comecei a falar para Deus, eu quero, me dá o renovo das línguas, Quando vê, Deus respondeu. Deus respondeu e veio de uma
uma graça tão forte no meu coração de Deus, que eu não sabia explicar o que eu estava sentindo, veio mais forte ainda do que da primeira vez. Me impactou a minha língua, ela não conseguia se controlar dentro da boca. Vinham palavras, e eu ia falando, e sentindo aquela glória de Deus no meu banheiro. Porque não existe lugar próprio para a oração, basta você dobrar seu joelho com fé, você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento nós podemos falar com Deus. E Ele respondeu a minha oração, Ele respondeu as minhas petições, e eu fui batizada com línguas, renovada nas línguas naquele exato momento, e comecei a ficar usando elas, e no momento estava o meu celular rodando aqueles louvores espirituais que eu gosto de colocar na hora da oração, louvor bem espiritual para mim ainda mais me conectar com Deus. E aí eu estava orando e estava falando em línguas ao mesmo tempo, estava falando em mistério com Deus e orando no meu banheiro. Daqui a pouco o Senhor me deu o dom de louvar em línguas. O Senhor, Ele me deu por completo, Ele me devolveu o dom de línguas, e junto com o dom de línguas que eu não tinha, veio de louvar em línguas. E aí o Senhor me deu este dom lindo, maravilhoso, e aí eu comecei a louvar os louvores que estavam rodando no meu celular naquele exato momento. Eu comecei a louvar eles em línguas. Aí dá 1 hora de oração, se foi até às 5 horas da madrugada, eu sentindo a graça de Deus e louvando em línguas. Eu louvei uns 5 ou 6 louvores na sequência, todos em línguas, porque o Senhor havia me dado este dom. E até hoje eu os pratico, meus dons, para que eles não venham novamente ser enterrados, para que eles não venham ser esquecidos, porque muitas das vezes a gente não usa, não dá valor para aquilo que Deus colocou na nossa mão. E nós temos que usar. E naquele momento eu senti a graça de Deus me envolvendo, e a vontade de não parar de orar, não parar de louvar em línguas, não parar de orar em línguas. A minha vontade era não parar, era continuar. E eu fui até às 5 da manhã orando em mistério. Deitei ainda na minha cama sentindo a graça de Deus. E olha o que Deus faz. O Senhor, Ele responde à oração. Quando nós queremos algo da parte do Senhor, tanto espiritual quanto material, se Ele achar que nós merecemos, Ele nos dá. Glória a Deus, aleluia. Que nós venhamos nos posicionar mais na presença do Senhor. Que nós não venhamos deixar as coisas deste mundo nos distanciar da presença do Senhor. Que nós venhamos buscar a face do Senhor e a presença do Teu Santo Espírito. Hoje em dia, meus irmãos, eu já tive em várias igrejas. Hoje em dia as igrejas se encontram muito frias. Já não tem mais aquela presença do Senhor que impactava a todos, porque tem muitas pessoas com o coração endurecido para o Senhor, com o coração endurecido para as verdades do Senhor. Mas que nós não venhamos endurecer o nosso coração, aleluia. Que nós não venhamos endurecer o nosso coração para as palavras do Senhor, para aquilo que Ele tem para nós, aleluia, Jesus. Que nós não venhamos endurecer o nosso coração, que nós venhamos querer buscar a presença dEle, porque é tudo para Ele, para a honra dEle, para a glória dEle. Que nós não venhamos deixar o mundo contaminar o nosso coração, ficar preso nessas coisas que não nos edificam, que nós venhamos buscar a graça do Senhor, os dons do Espírito Santo que o Senhor tem para nos dar. Basta crer, pedir com fé, que o Senhor tem para nos dar. Glória a Deus, aleluia. Não deixe com que o mundo venha contaminar o seu entendimento, o seu coração, aquilo que Deus já colocou no seu coração. Que o inimigo não venha roubar de ti o que Deus tem preparado.
que nós venhamos ter atitude na presença do Senhor, que nós venhamos buscar a face do Senhor, a presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E é tão bom quando nós sentimos a graça do Senhor, quando nós nos tornamos sensíveis ao toque do Espírito Santo. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. São esse o testemunho de hoje que eu gostaria de falar para os irmãos, para que assim como eu, talvez tenha alguém aí que também busca por este dom. Está difícil. Eu digo, meus irmãos, não existe lugar que você não possa orar. Você pode orar em qualquer lugar que você estiver. Deus que tenha fé. Na igreja, eu não recebi o renovo de línguas novamente, mas em casa eu consegui. Ou seja, não é só na igreja que você vai sentir a presença de Deus. Em casa você também consegue, porque nós temos um ligamento diretamente com Deus. Deus, ele não habita em quatro paredes, ele habita em nós. Nós somos a igreja. Nós vamos à casa de oração para viver em comunhão com os irmãos, mas o Senhor, ele habita dentro de nós. Então, onde quer que nós estejamos orando, ele ouve as nossas orações. E eu não recebi o renovo na igreja, eu recebi em casa. Não recebi no quarto, recebi no banheiro. Porque o Senhor, ele não se importa onde é que você vai orar. Ele apenas fica feliz que você está orando. Ele não olha se você está num lugar humilde ou num lugar de luxo. Ele vê o coração da gente, ele vê a intenção. Ele nos autoavalia. Ele nos entrega a bênção. Que você que tem dons espirituais venha desfrutar deste dom. Venha usar este dom, não venha enterrar o presente que Deus te deu. Que você use não para a sua glória, mas para a glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero que tenham gostado deste testemunho, que sirva para você que está buscando pelo mesmo. Seja firme, seja constante em oração. Se posicione na oração, tenha fé que Deus vai realizar. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?